Bom dia, pessoa linda e maravilhosa. Depois de um longo inverno, né? Brincadeira. Semana passada eu não tive condições de postar a aula da lição 2, mas hoje eu vou tentar fazer a lição 2 e a lição 3. Vai depender do tempo que vai demorar. Então sejam bem-vindos a mais uma reflexão que nós vamos fazer na Palavra de Deus. A revistinha que nós vamos usar é aquela que está falando sobre a vida e ensinamentos de Jesus Cristo. Então você já pausa o teu vídeo, vai lá, pega a tua Bíblia, a tua revista, para a gente poder começar assim muito bem e você poder acompanhar de forma mais fácil, tá? Nós vamos agora fazer uma oração para começar. Eu espero que você já esteja com sua Bíblia, com sua revista aí na mão. E vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos adolescentes, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, em todas as situações, que o Senhor afaste deles, Pai, toda a tentação, que o Senhor afaste deles, ó Pai, tudo que não provém da Tua presença, e que em nome de Jesus eles possam cada vez mais estar, Senhor, intensos na Tua presença, Senhor, falando de Jesus para outras pessoas, ó Pai, compartilhando aquilo que eles têm aprendido com a Tua rica palavra. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Então, vamos lá então. O texto bíblico de hoje é Mateus 3, de 1 a 17 e Mateus 4, de 1 a 17 também, tá? Então, hoje vocês vão mexer muito na Bíblia, então já prepara aí para poder mudar bastante sua Bíblia de lugar. Nós vamos falar, primeiramente, algumas coisas. Em Malaquias 4, 5 e em Lucas 1, 17, no nosso caso, nós vamos ler Lucas 1, 17, fala sobre a vinda do... o profeta anunciaria a vinda do Messias, tá? Então, vai lá em Lucas 1, 17, por enquanto, e fala o seguinte: irá diante dele no espírito... E virá diante dele um espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui anuncia a vinda de um profeta, que iria anunciar a vinda de Cristo, tá? E quem que era esse profeta? Esse profeta é João Batista. Cara, firmeza. Vamos lá então. Ainda em Lucas 1, você vai ler 41 e 42 agora. A gente vai passear bastante hoje na Bíblia. Tá dizendo assim, ó: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E clamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. Então, quem estava na barriga de Isabel era João Batista, aquele que anunciaria a vinda de Cristo. E quem estava na barriga de Maria? Jesus Cristo, tá? Então, se você não sabia disso, tá aí uma novidade. Seu nome foi escolhido por Deus e anunciado a seu pai Zacarias pelo anjo Gabriel. Lucas, ainda o Lucas 1, nós vamos ler agora do 13. Tananã. O versículo 13 só, 1:13, tá? Não vou ler até o 19, não. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, João, ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, tá? E qual que era a missão de João? Vamos lá, então. Lucas, nós vamos agora para o versículo 76 e 77. Falei que hoje a gente vai andar pra caramba na Bíblia, então vamos lá, agiliza. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, essa era a missão de João Batista, que era anunciar a vinda de Jesus Cristo. Essa era a missão de João Batista. Então, a gente vai ler agora Lucas 1:80, para saber se ele cumpriu. Aí estava escrito assim, ó, logo aí adiante: e o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E aí a gente vai ler agora Lucas 3:18, tá bom? Dá uma adiantadinha isso nas suas páginas da Bíblia. Tá escrito o seguinte: e assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Então, a função do nosso
do nosso querido João Batista era esta. Então, vamos lá, então. Agora, a gente já viu sobre como que aconteceu, como é que João Batista veio, que foi anunciada a sua vinda e Deus deu o seu nome através de seu pai Zacarias, e que houve um encontro entre Maria e Isabel e testificou, baranã. Então a gente já viu isso tudo, a gente já viu a sua missão, e que João Batista era um cara firmeza, ou seja, ele concluiu e ele cumpriu a missão que ele havia sido designado para fazer. Então, é um ótimo exemplo para nós, né? Será que nós temos cumprido aí a nossa missão, tal e coisa e tal? Então, vamos agora para Mateus 3, tá? Nós vamos ler de 1 a 17 e a gente vai lendo e comentando e tarará. Então, tá. Vamos começar lendo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista, ele era chamado para anunciar a vinda de Jesus Cristo e o arrependimento. Então, todos os que se arrependiam eram batizados por ele, nas águas. Então, por que é chegado o reino dos céus, minha gente? Por quê? Por que é chegado o reino dos céus, será? O reino dos céus foi inaugurado aqui na Terra quando o próprio Deus mudou o rumo da história ao manifestar-se na forma de homem. Então, quando Jesus Cristo veio, por isso que ele fala que é chegado o reino dos céus, tá? Porque Jesus Cristo viria. Jesus Cristo estava aí. Porque, versículo 3, tá? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Aonde Isaías? Tá citando aqui Isaías, né? E tá dizendo aqui, ó, numa explicaçãozinha aqui da Bíblia. A profecia citada aqui é a que está em Isaías 43. Esse profeta foi um dos maiores do Antigo Testamento e um dos mais citados no Novo. Assim como Isaías, João Batista foi um profeta que exortou o povo a confessar seus pecados e a viver para Deus. Então aqui há uma citação do profeta Isaías. Versículo 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pensa só, se você visse uma pessoa com pelo de camelo, vestida com pelo de camelo, com um negócio de couro ao redor da cintura, e que comesse só gafanhoto e mel silvestre. Será que você ia dar crédito para essa pessoa e achar ela uma pessoa, assim, de aparência bacana e tal? Você ia dar, né? Então, João, ele veio para ser diferente e ele tinha consciência dessa diferença dele. Tanto que ele estava no deserto, ele se vestia de forma diferente e ele veio, e eu acredito que essa diferença é para que as pessoas notassem que ele vinha trazer algo diferente mesmo. Não era como os outros sacerdotes e profetas que existiam na época. E 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente de Jordão. Então ele era um cara conhecido, tá? E eram por ele batizados no rio de Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É o seguinte... os líderes religiosos judeus, eles se dividiam em vários grupos. Os dois mais proeminentes eram os fariseus e os saduceus. Olha só, líderes religiosos. Os fariseus se afastavam de qualquer preceito não judaico e seguiam cuidadosamente as leis do Antigo Testamento e a tradição oral, transmitida de pai para filho ao longo dos séculos. Os saduceus criam que apenas o Pentateuco, os livros de Gênesis a Deuteronômio, eram a palavra de Deus. Eles descendiam da nobreza sacerdotal, enquanto os fariseus vinham de todas as classes. Os dois grupos não tinham qualquer afinidade, detestavam-se, mas ambos se opuseram a Jesus. Ai, que coincidência, né?
João Batista criticou os fariseus por serem legalistas e hipócritas, seguindo a letra da lei, mas ignorando seu verdadeiro intento. E os saduceus por usarem a religião para conquistar posição política, para obter mais informações. Aí você tem que ir em Marcos 2, tá? Beleza. Então aqui eu dei uma explicação, eu li uma explicação, por que João Batista chama os fariseus e saduceus de raça de víboras. Por que ele fala uma palavra tão dura? Porque eles eram pessoas que impunham um legalismo, uma religiosidade, mas que na verdade não cumpriam na essência a palavra. Então, eles achavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, tô abafando, não preciso fazer mais nada. E aí, o João Batista fala para eles, queridos, das pedras podem vir descendentes de Abraão. Então, não fica nessa vibe aí de que, sou descendente de Abraão, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada, ou posso ficar botando banco em cima dos outros, porque não é assim que funciona. Então, lá no versículo 10, diz assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a pergunta vai para... Você tem produzido bons frutos? Ou você vai ser cortado e lançado no fogo? Tá aí uma boa pergunta, né? E eu, em verdade, vos digo que batismo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Ele está se colocando como uma pessoa inferior a Jesus Cristo, porque importante mesmo era Jesus Cristo. João Batista era tão incrível que ele era um cara que tinha completa consciência do que era a missão dele. Ele em momento nenhum se confundiu achando que ele era mais do que era ou que era menos do que era. Ele sabia que a sua missão era pregar o arrependimento e anunciar a vinda de Jesus Cristo. Ele nunca se confundiu nisso. Então vamos continuar. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo... Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Então, João, naquele momento, João falou assim, como assim? Eu que tenho que ser batizado por você, Jesus, não é você que ser batizado por mim, não. Porque ele sabia que era Jesus o Cristo, o cara. Mas aí Jesus, porém, ele respondeu e disse, versículo 15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o permitiu. Então, João entendeu. Quando Jesus falou isso, João entendeu que Jesus precisava cumprir aquela justiça, né? Então, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pensa só a cena. Jesus saindo da água, vem o Espírito Santo em forma de pomba, e aí o versículo 17. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pensa só na cena. Nossa, isso foi muito... Nossa, deve ter sido incrível. Aí a gente vai para Mateus 4 agora, tá? Vamos continuar aí. Só você ir para o próximo versículo aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas por que ele seria conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo? Que trem mais, né? Aí você pensa, tá, por que ele foi conduzido? Simples. Porque essa tentação de Jesus no deserto mostra que Jesus foi completamente humano. E que ele foi tentado e provado. Então vamos lá. 2. E tendo jejuado por 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, nesse momento, Jesus estava aparentemente fragilizado. Gente, 40 dias, 40 noites sem comer. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, Jesus estava fragilizado, né? Tá. Aí, Jesus aparentemente fragilizado, o corpo, carne. Aí, versículo 3. E chegando
se a ele o tentador. Ah, por quê? Porque o inimigo vem quando tu tá forte. Não, querido, vem quando tu tá fraco. Aí, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí, o que é que Jesus responde? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção. O diabo vai e fala: mas se você é o filho de Deus mesmo, manda essa pedra virar pão. Então, ali, o diabo estava querendo fazer o quê? Que Jesus provasse que ele era o filho de Deus, caísse na balelinha da conversa dele, provasse que era o filho de Deus e quebrasse, que ele cedesse àquela tentação. Aí Jesus faz o quê? Jesus, como conhecedor e praticante da palavra de Deus, ele responde com um pedaço da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu querido, não é o pão que faz o homem viver, não. É a palavra de Deus. Se tiver que viver, vai viver. Se tiver que morrer, vai morrer. Né? Então tá. No versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para nunca tropeces em alguma pedra. Nesse momento, Satanás é audacioso e ele vai e usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Então, meu querido, aqui nos mostra que é possível sim uma pessoa fazer-se de servo de Deus e usar um pedaço da palavra fora de contexto para te tentar assim te colocar no caminho errado. Então presta atenção em estudar a Bíblia para você saber responder quando a pessoa usar a Bíblia para poder falar uma coisa errada. Aí Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só, ele vai e oferece o quê? Poder e glória. Quantas pessoas você conhece que abriram mão de ser de Deus, que abriram mão de cumprir o chamado de Deus por causa de poder e glória? Quantas pessoas você conhece que buscam e vão atrás de poder, glória e dinheiro e não estão buscando a glória de Deus, não estão buscando a palavra de Deus, não estão buscando o poder de Deus? Quantas pessoas você conhece? Olha o que Jesus faz. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui, nesse momento, Jesus é testado. Ele é provado. O diabo tenta fazê-lo provar que ele é o filho de Deus, mas ele não tem que provar nada para o diabo. O diabo tenta usar a palavra de Deus para que Jesus ceda a tentação e Jesus não peca. E ele tenta seduzir Jesus com poder e glória. E Jesus fala para ele: querido, a Bíblia diz que só a Deus, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então ele tenta fazer com que Jesus ceda à tentação diante daquele momento de fragilidade. Mas Jesus é incrível, Jesus é o cara mesmo. Então, versículo 11 do 4. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, depois desse momento de Yahweh, chegaram os anjos e o serviram, né? Olha que top. Aí, a gente vai ler agora o versículo 12, que é o início do ministério de Jesus, tá? No caso, deixa eu achar aqui na minha coisinha aqui. Tá, é o início do ministério de Jesus. Vamos lá, então. Jesus, porém... É isso aí. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, que era a luz de Jesus. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mesma coisa, né, de João.
E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam, até o 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lembra lá de Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, que João Batista, né, usava essa frase, usava essa expressão. Então tá, meu querido, eu quero te dizer que essa lição nos ensina alguns pontos, algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que nós podemos pensar é que Jesus, ele poderia ter usado seus poderes, ele poderia ter usado a sua divindade para poder expulsar o capeta, o diabo, ele poderia ter feito um monte de coisas, mas Jesus o enfrentou como homem, utilizando-se da palavra de Deus. Então aí ele nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ao diabo nós devemos resistir. Mas as tentações, meu querido, nós devemos fugir delas. Como nós podemos fugir das tentações? Através da palavra de Deus, que foi a ferramenta que Jesus usou naquele momento. Ele estava nos ensinando. Jesus, ele é tão perfeito que naquele momento ele estava nos ensinando. Outra coisa que Jesus nos ensina através da palavra, através de João Batista, é que nós devemos ser servos fiéis, ter convicção do nosso chamado e cumprir a nossa missão. Nós não devemos abrir mão daquilo que Deus tem nos dito e daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mesmo que as pessoas nos prometam milhões e milhões de coisas. E outra coisa que Jesus nos ensina nesse momento de tentação é que nós devemos estar firmes na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, quando alguém vier usar a palavra de Deus para fazer você errar, como que você vai saber que aquilo está errado? É a palavra de Deus, você vai pensar. Mas essa palavra de Deus, ela tem um contexto, ela tem uma história, ela tem todo um circunstancial. Então não é um versículo isolado, é um conjunto, tá? Então agora a gente vai para a lição 3, que é Jesus quebra as primeiras barreiras. O início do ministério de Jesus, tá? Então nós vamos abrir agora em Lucas. Só fazer uma introduçãozinha. Jesus falava com autoridade e ousadia. Mas essa mesma ousadia com que Jesus falava, ele incomodava e provocava ira e inveja dos líderes religiosos. E a gente vai perceber isso em alguns momentos dessa nossa lição hoje. Então nós vamos agora para Lucas 4. E nós vamos ler do 16 ao 30, tá? Então, vai aí. Quase que eu derrubei meu celular. Vai aí, do 16 ao 30, vamos ler então. E chegando a Nazaré, primeiro nós vamos ver que Jesus foi rejeitado, vamos lá. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe, como fala aqui, segundo o seu costume, então demonstra hábito, né, frequência. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, no versículo 17, nos diz que Jesus leu um trecho, né? E no versículo 20, que é o que eu vou ler agora. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos sobre ele. Nesse momento, quem assentava-se dessa forma, como ele está falando aqui, era o mestre, era quem ensinava, quem instruía, né? Então, naquele momento, Jesus se assentou-se para ensinar. Então, presta atenção. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
Então, nesse momento, desse versículo 21, Jesus se apresenta como profeta, a fim de concretizar a missão expressa pelo profeta registrada em Isaías 61, de 1 a 3. Depois vai lá e lê, porque senão a gente vai ficar muito longa a nossa aula, tá? Então, vamos lá, o 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse-lhe, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ainda hoje, nesse versículo 24, ainda hoje a gente pode perceber essa característica, né? Geralmente, você já ouviu falar, aqui na cidade onde eu moro, que eu moro no interior, é muito comum você ouvir assim, venha pro culto que o pregador tal de não sei aonde vai pregar. Então é muito fácil as pessoas, ainda é muito comum as pessoas darem muito valor a pessoas que viajam longas distâncias para poder pregar, e às vezes até a gente meio que desvaloriza, por exemplo, a palavra do nosso pastor que está ali todo domingo, que está ali sempre. Então presta atenção nisso, começa a valorizar as pessoas que estão por perto, tá? Mas aqui diz, mas na palavra de Deus diz que, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, 25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, e a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Então, aqui a gente pode ver o momento em que Jesus é rejeitado, né, em sua própria região, no seu próprio lugar, né? Quem nunca? Então, vamos lá, vamos continuar lendo. Agora a gente vai ler João 2, de 1 a 12. Vamos ler então. Agora a gente vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo. Eu sei que pode estar parecendo corrido, e está. Então, qualquer dúvida, você volte, assiste de novo, pergunta lá no WhatsApp. Então, João 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Nesse momento, a gente pode, até esse versículo 3, a gente tira 3 coisas. Primeiro, observações, né? Acabar o vinho naquela situação, naquela circunstância, era uma vergonha para a família anfitriã. Por quê? Porque as festas, elas duravam por 7 dias. Então, acabou o vinho, acabou a festa. Era uma vergonha. E Maria, naquele momento, ela apresenta um problema. E ela, de forma aflita, Maria fica aflita, porque era uma vergonha, era uma situação, né, de vexame para aquela família. E aí Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Muitos podem interpretar que esse versículo 4, Jesus está sendo mal educado, que Jesus está sendo grosseiro. Mas não é. Nesse momento, Jesus ele mostra que ele tinha consciência da missão dele e do tempo. Era uma forma, como diz na linguagem de hoje, talvez seria uma forma de Jesus falar, sossega, mulher. Eu sei o que eu tenho que fazer e a hora que eu tenho que fazer, mas não é agora não. Calma aí. E Maria, ela não se ofende. Vê no próximo versículo, que é versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria, esperta, ela não se ofende, até mesmo porque não foi uma ofensa, né? E aí Maria vai e fala, faz tudo o que ele te mandar. E estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Essas talhas, elas de pedra, elas cabiam de 80 a 120 litros, tá? Então é uma informaçãozinha aí adicional. E aí vamos lá. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre de sala, e levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo. Então, nesse momento, esses empregados que pegaram a água, eles viram testemunha daquele milagre. E como testemunhas, vocês acham que a notícia se espalhou? Eu super acho, né? Você vai ver alguém transformar água em vinho, vai ficar caladinho e falar, não vou contar pra ninguém. Então, vamos lá. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Então a gente leu até esse versículo 12. Muito bem. Vamos lá então. Uma coisa muito interessante é a parte que Maria fala, façam tudo o que ele vos disser. Tudo que ele te disser, você faz. Então, é um conselho que eu te dou hoje. Faça tudo o que ele te disser. Jesus te mandou, não importa o que você está sentindo, faz. Jesus mandou, faz, só faz. Para de querer sentir, de querer achar que pensa melhor. Jesus sabe muito mais que você. Ele é o cara, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a última referência desta reflexão, eu prometo. Vamos para João 4 agora. E nós vamos ler de 1 a 30, tá bom? E é a última. É longa, mas é a última. E quando que é o diálogo de Jesus com a samaritana. João 4, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Dizem que essa hora sexta seria tipo um meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Muito bem, presta atenção. Reflexão desse trecho até o versículo 9. Reflexão. Primeiro, por que Jesus pede água a ela? Porque ele era um folgadão que não queria levantar para pegar água? Não. Jesus pede água à mulher samaritana porque naquele momento ele estava quebrando paradigmas. Jesus estava estabelecendo uma coisa fantástica que você vai entender agora. Primeira curiosidade. Homens não podiam conversar com mulheres publicamente. Tá? Na cultura judaica, homens não poderiam conversar com mulheres publicamente. Já quebrou um paradigma aí. Segundo paradigma que Jesus quebrou. Samaritanos e judeus não se davam.